E hoje aqui mais uma vez para lembrar que você pode. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá agora e se inscreva. Você pode, cast separado. E estamos lá no Instagram, YouTube, Amazon Music, Spotify, Podbean. Escolhe aí a plataforma que se encaixa melhor ao seu schedule e venha com a gente. E hoje com a Patrícia Selegato, uma parceirona já minha há muito tempo. Amo trabalhar com você, Patrícia. Eu sei que você é super busy. Época de tax, ela tá aqui, é contadora aqui nos Estados Unidos. Tá trabalhando no Masters, né, no mestrado dela aqui em contabilidade, ajudando a comunidade brasileira a crescer, a aprender, a gerenciar as companhias da maneira certa, fazer a contabilidade direitinho. E eu sei que você deve estar muito, mas muito ocupada. Época de fazer imposto aqui e tirou um tempinho para estar aqui com a gente. Então, de coração, você faz um trabalho excepcional para mim, para as minhas companhias, para os meus clientes. Eu agradeço a presença aqui com a gente hoje. Imagina, eu que agradeço o convite, fico muito honrada, muito obrigada a vocês, pessoal aqui do Você Podcast. Muito obrigada por isso. Para mim é um prazer. É um prazer. Eu creio que assim, esses trabalhos, né? Por exemplo, o trabalho que vocês estão desenvolvendo aqui é maravilhoso e a nossa comunidade precisa, né? Precisa de informação, precisa desse carinho aqui que vocês estão espalhando pra gente. Então, para mim é um prazer. Obrigada, certeza. Amor. Obrigada. Vamos aprender um pouquinho da sua história? Antes da gente começar com várias dicas. Com várias dicas. Porque é época de imposto. Tem muita pergunta, né? É verdade. Então, vamos lá. Patrícia, fala um pouquinho dessa trajetória. Como é que você veio para cá? Da onde você é do Brasil? Eu sou de São Paulo, Zona Leste, lá de São Paulo. Eu sempre trabalhei na área financeira, né? Financeira contábil lá no Brasil. Sempre amei. Comecei muito novinha. Acho que eu tinha uns 14 ou 15 anos. E logo o meu primeiro emprego na área foi como secretária de um diretor financeiro, né? Então, aí é que eu fui tendo contato com esse mundo das finanças, que englobam várias áreas, e uma delas é a contabilidade. Então, eu fui tendo contato e, né, amei. Nesse meio tempo, eu já fazia faculdade lá no Brasil, já fazia cursos de inglês. E aí, depois, eu comecei a trabalhar numa área com Comex, né? Na parte contábil de Comex de um banco. Então, ali a gente tinha que ter o contato com o inglês, com a vivência no inglês. E aí foi quando eu decidi vir para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio, aprimorar o inglês, aprimorar, né, a língua. E aí é assim que eu pisei o pé aqui, gente. Aí eu me apaixonei. Essa é a história. Isso faz quanto tempo? A primeira vez que eu vim para cá para estudar foi em 2012. Então já faz bastante mais que 10 anos, 12 anos. 12 anos. Aí você adorou. Aí eu adorei. Aí eu voltei pro Brasil só para falar que eu ia embora. Fiquei mais uns 2 anos, né? Quando foi final de 2015, eu já tinha tomado a decisão de vir para cá. Né? E eu mudei mesmo no começo de 2016. E encaixa muito com essa personalidade. Eu que trabalho bastante com ela, ela é totalmente americanizada. E eu não sabia que você só tá aqui de verdade, o quê? 8 anos. 8 anos. Cara, não tem muito tempo. Não tem. E criou uma carreira amazing. Uau, só 8 anos. 8 anos. Você é bem americanizada, né, Patrícia? Você acha? Ela é super organizada, super cheia de sistema. Você vê que ela chegou aqui hoje cedo em tax season. Ela é muito organizada. A gente Por isso que você amou, você deve ter casado a hora que chegou aqui, né? Não, com os valores americanos. Eu gostei muito, bem né? do jeito que você trabalha. Eu gostei, assim, o fato da experiência do Brasil na área também me ajuda muito a aplicar, né, o nosso trabalho aqui, porque no Brasil eu trabalhei em várias áreas e o último trabalho foi mesmo desempenhar auditorias. Então, assim, por isso que tem muito processos, né? Os clientes, parceiros que trabalham com a gente veem ali o quão, assim, a gente é rico de detalhes, né? No processamento dos nossos serviços, porque a gente tem um pouquinho desse histórico aí de auditoria, esse background aí de auditoria, né? Mas, com certeza, assim que eu cheguei, eu pisei... Quem não? Quem não se apaixona pela América, né? Quem que não... Pelo amor de Deus, quem que não vem aqui ainda aqui para
fazer turismo e não fall in love, né? É não, difícil. Não se apaixona. Eu imagino que deve ter alguém, alguns aí, mas a maioria das pessoas adoram, né? E agora me fala um pouquinho do trabalho que você está fazendo com o seu business, Prime US. Prime US. Bom, a Prime, eu sempre falo que ela é um meu bebê, né? Aquela empresa, assim, que nasceu no meu coração. Com a direção de Deus também, a gente abriu ela lá em Massachusetts, começamos em Massachusetts em 2019. Você mudou para lá primeiro? Quando eu casei, eu conheci meu esposo, aí eu mudei para lá, a gente não aguentou o frio. Eu não sabia que você morava em Massachusetts. Ai, a gente ficou 1 ano só, lá é muito frio, lá é muito gelado. Nós somos as únicas doidas que ficamos lá mais de 18 anos. Eu fiquei 18, você ficou quanto? Ai, meu Deus, eu cheguei em 2000, mas de verdade, 2002, que eu ficava pra lá e pra cá. E fui embora em 2021, 20 anos eu fiquei lá. Ficou mais que eu, praticamente. Eu não me acostumei, mas o motivo principal foi pelo trabalho do meu esposo, né? O trabalho dele na época é o que mais direcionava pra gente. E as ofertas e as demandas que ele tinha pra cá, pro estado da Flórida, eram maiores. Então, aí a gente decidiu voltar para cá, né? Só que aí a Prime já tinha começado lá. Então, aí a gente migrou para cá e aí a Prime foi crescendo, foi, né, ganhando espaço, tomando forma, exatamente. Hoje, graças a Deus, a gente está aí atuando, né, em todo o país. A gente atua em todo o país com serviços contábeis. Nosso carro-chefe é recepcionar o imigrante, né, que está chegando do Brasil, investindo aqui, ou então imigrando mesmo, né? Então, nós temos clientes que são brasileiros, argentinos, colombianos, italianos, portugueses. Eles vêm para cá ou para comprar uma casa, investir em real estate, né, investimento imobiliário, ou então para imigrar mesmo. Eles estão ali aplicando para um visto, né, de residência e eles precisam da assessoria, de um planejamento tributário. É aí onde o nosso office entra. E é realmente importantíssimo o brasileiro ele tá no lugar certo para essas coisas, porque não é uma contabilidade normal do americano aqui, né? Das pessoas que moram aqui. Por exemplo, a minha contabilidade com a Thali, que moramos aqui, é uma. O brasileiro que está chegando é outra. Tem a questão de double tributação, tem a questão da renda que você pode declarar de lá aqui sem ser double tributado, sem pagar imposto, né? Desnecessário. E às vezes as pessoas não declaram a renda que tem lá e que recebem aqui porque acham que vão pagar imposto e às vezes não vão. Então essa falta de informação e às vezes está na mão de um profissional que não tem experiência com a questão de transição aqui, muito, e acontece muito aqui, porque são poucos os contadores. Aqui na Flórida tem mais. Aqui na Flórida até que tem bastante, mas se você falar de Massachusetts, se você falar desses outros estados que recebem menos imigrantes, os contadores não têm essa ciência, não têm essa noção, entendeu? Então é muito importante isso e seria bom você dar umas dicas aqui sobre essas coisas que você vê, sabe, que acontece, erros que as pessoas cometem ou a falta de conhecimento mesmo, as pessoas acabam sofrendo por falta de conhecimento e deixando às vezes de ganhar ou às vezes de economizar, né? Às vezes até de se qualificar para comprar uma casa porque não declara renda do Brasil aqui, porque acha que vai pagar imposto e às vezes nem vai. Então é muito importante isso. Não, com certeza. Eu até tive um caso de um cliente, acho que faz 2 anos, já faz 2 anos isso. O cliente, ele veio para mim: Patrícia, quero devolver meu green card. Como assim, gente? Quero devolver meu green card. Oi? Oi? Eu falei assim, mas calma, vamos conversar, vamos pensar. Por que você quer devolver seu green card? Ele já tinha acabado de ser aprovado, né, o combo card dele, ele e a família, para mudar para cá. Só que ele ouviu da internet que ele ia ser tributado 2 vezes, tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Ele falou: não quero isso, vou devolver o green card. Meu Deus. Eu falei: mas você passou tanto tempo se planejando, gastou dinheiro, investiu, você quer devolver o seu green card? Vamos lá, vamos conversar. Então, conversei bastante com ele. A gente agendou uma reunião com o contador dele no Brasil. Então, conversei com o contador no Brasil.
por eu já ter esse histórico, né, de atuar no Brasil, então a gente sabe ler um imposto brasileiro, então eu peguei o imposto, que não é difícil de ler, qualquer um consegue ler, né? Vamos colocar um mérito aí para todo mundo que tem a vivência. Mas fica mais fácil você ter a experiência lá. Exato, bem né? mais fácil. Exato, porque a gente já vai direto onde tem que ver, né? Enfim, e a gente também, a importância de saber ler o imposto brasileiro é que você, olhando ali, você já consegue trazer para a legislação americana. Então, assim, lá a gente identifica o que seria tributado aqui, o que não seria tributado aqui. Então, é importante saber ler e interpretar, né? Não só ler, mas interpretar. Ler é fácil, a questão é interpretar. É interpretar para a legislação americana, que foi o que a gente fez com esse cliente. Então, depois de várias, né, reuniões, e aí ele decidiu que não, realmente, não vou devolver o green card. E eu ainda falei com ele, falei, poxa vida, tanta gente querendo ter o green card, tanto investidor estrangeiro querendo vir para cá e, poxa, infelizmente foi negado, foi delayed, né? Atrasou. Então, assim, no planejamento a gente conseguiu ali sentar com ele, conversar com o contador. Então, assim, uma das dicas é ter essa clareza, né? Ter essa conversa entre os profissionais. Quando é um investidor ou um americano, estrangeiro vindo aqui para os Estados Unidos, migrando para os Estados Unidos, é importante que tenha esse diálogo entre os profissionais, né? Por mais que a gente conheça, né, tenha um pouquinho de vivência da contabilidade brasileira, eu não atuo mais lá, não atuo. Né? Nunca fui contadora no Brasil, a gente trabalhou muito em contabilidade, então, lá. Mas, assim, eu sempre falo, ter essa conversa entre os dois profissionais num momento desse, por exemplo, quem está num visto de residência, é muito importante. Muito importante. Faz parte do planejamento, né? E para aquelas pessoas que estão comprando casa aqui, que querem virar investidor aqui, mas não tem green card, tá? Qual que são as suas recomendações? A recomendação é que faça também, né, a consultoria com um profissional. A gente sempre tem uma estratégia que eu sempre falo que ela é muito eficaz para o estrangeiro, que é tentar diminuir o impacto tributário que o estrangeiro ele teria se ele fizesse qualquer transação, qualquer tipo de investimento, inclusive imobiliário, como pessoa física. Então, tem várias estratégias que a gente utilizaria, uma pessoa jurídica, uma empresa, para poder barrar ali uma série de exposição que ele estaria tendo ali tributária, né? Quando eu digo isso, são alíquotas mais altas, são demandas de informações mais frequentes. Lembrando que, né, não existe uma regra, não tem como eu falar, olha, é isso, vamos abrir uma LLC para todo mundo. Né? Todos os estrangeiros querem investir e comprar casa, não é isso, né? A gente não pode sair abrindo uma empresa e, pronto, acabou, né? Ele já tá... Você falou algo muito importante, aí eu quero que você adicione, porque as pessoas têm o entendimento que eu vou abrir uma LLC, vou abrir uma empresa, né? Uma LLC, e eu simplesmente não vou pagar tax, ou vou pagar menos tax. Menos imposto, no caso. Clareia aqui, esclarece a questão, porque a pessoa não vai deixar de pagar imposto porque ela porque ela abriu uma LLC. Ela vai pagar imposto da mesma maneira que uma pessoa física paga. Isso não muda, correto? A questão ela tem o benefício de sucessão, caso aconteça alguma coisa, e todos os outros documentos, como o Resolution Agreement, né, que é como que fala isso em português, o contrato de resolução, contrato social, e todas essas coisas tenham sido feitas da maneira correta. Então, existe aqui um grande equívoco que muita gente chega e fala, eu vou abrir uma LLC porque eu não vou pagar imposto. Não, você vai se livrar do FIRPTA, ou seja, eles não vão reter o seu imposto, mas você tem que pagar imposto como qualquer outra pessoa. E existe isso é uma questão bem complexa aqui no meio dos brasileiros, dos corretores, dos loan officers, dos clientes. Exato, isso não funciona, não é assim. E eu já vi, em muitos casos, uma LLC de 2 membros ou mais, ou seja, uma LLC, partnership, ser tributada ao FARPTA. Que de via de regra, não é para ser. Mas não por que foi? Porque não tinha...
Porque a estrutura estava toda errada. Exatamente. Quando bateu lá no closing, a Title Company falou, não, a gente vai reter. Porque a Title Company, no caso daquele cliente, era o Withholding Agent, né? Então, e eles sabiam como funciona a regra. Exato. O caso de uma LLC, ou qualquer outra entidade, qualquer outra elegibilidade, é esse. Você vai abrir uma empresa e enquadrar para a realidade daquele cliente. Eu não saio lá, a gente, no escritório, a gente não abre uma empresa só porque o cliente pediu, eu quero abrir uma LLC. Tá, para que você quer uma LLC? A gente tenta entender o que está acontecendo. Porque a LLC, por exemplo, um residente fiscal, ela não é interessante. Depende do que você desempenha. Em muitos dos casos, se você é um self-employed, por exemplo, você é um trabalhador autônomo, e de repente uma LLC para você, padrão, como a gente chama, não seria interessante. Né? Uma S-Corp talvez seria melhor, se você tem uma operação ativa. Né? Então, assim, aí já é um mito. Já entra no mito que fala, a LLC paga menos. No caso, se você comparar com uma S-Corp, não. A LLC paga mais imposto. Então, assim, é um mito muito grande que a gente ouve aí, não só na nossa comunidade, mas eu acompanho a comunidade hispana, latina, dos estrangeiros, né? Que envolvem estrangeiros, eles têm muito esse... Abre uma LLC, coloca tudo na LLC. Não sei o que é de LLC. Tem os benefícios legais e tem os benefícios fiscais. Porém, se você não estrutura, se você não entende, se você não enquadra da forma correta, você está ali criando uma obrigatoriedade fiscal que vai depois te sufocar. Exatamente. E qual seria a dica que você daria, ou qual é a regrinha básica? Vamos colocar aí um passo a passo do cliente básico, aquele cliente que quer chegar aqui nos Estados Unidos, que está vindo, ou que nem está vindo, mas quer comprar uma casa de investimento e deixar aqui. Seria, vamos lá, eu vou dar só uma dica, abrir uma LLC, fazer o contrato social, fazer isso, qual que seria o passo a passo para esse cliente? Primeiro de tudo obviamente, né, fazer a abertura da empresa, mas fazer a abertura de empresa completa, porque só a paginazinha ali do Sambis, no caso da Flórida, não basta. Porque o que eles não entendem também é que tem que ser criado o IT number, o Tax ID number para essa LLC. Só abrir ela não cria esse número, não é isso? Se você tem só o registro estadual, que seria o registro mais os articles, é o que a gente chama no Brasil, que é o registro em junta comercial. Né? Só isso não basta. Para a gente poder ter uma empresa 100% aberta, eu tenho que também registrar o Employer Number, né? Que é o Employer EIN. Identification Number, que seria o CNPJ. A gente no Brasil chamaria de CNPJ. Então, aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fazer o registro estadual, faz o registro federal. E aí, onde muita coisa acontece. Na hora do registro federal, eu já deixo uma dica aí para todo mundo que, né, quer abrir uma empresa. Gente, o registro federal, ele leva de 15 a 20 dias úteis. Eu sempre ponho um pouquinho de dias ali a mais, só pra gente ir, né? De 15 a 20 dias úteis para ficar pronto para quem não tem social. E se você tem um estrangeiro abrindo uma empresa e o profissional, ele promete que o EIN vai sair, na hora já é um alerta. Já é um ponto para você tomar cuidado, já é um ponto de atenção. Mas é porque a maioria das pessoas chega aqui, vai lá, abre a LLC, só faz o registro no Sambis, no caso, e não termina o negócio. Também. Deixa pela metade. Também. E tem até aí vem comprar casa com a gente. Vem fazer investimento de construção, não, amiga, que eu preciso de toda a documentação organizada e não tem, só tem metade só. Não, mas o cliente que chegou e fez isso vai comprar casa de boa, sem problema nenhum, porque a LLC está aberta. A questão é depois que vai para pegar os taxas. Comercial, mas exato, mas a pessoa que, por exemplo, vai comprar uma casa para estrangeiro, ele chegou aqui, ele abriu a LLC, você tem a LLC aberta, você tem o contrato social, o banco vai pedir isso para você. Sim, essa questão depois de declarar, exato. Isso é só aqueles que estão vindo
Pra estrangeiro, investir em casa comprando já casa de construída, investimento. Exato. pronta. Se eu for fazer um loan de construção, Aí é outra história. onde os investidores estão construindo a casa, eu Eles preciso vão querer de a documentação. tudo. Exato. E muitas das vezes eu mando pra Patrícia, porque eles não têm tudo. Eles E só ela- têm ali, ó. Aquele- Ou eles vão online, fazem um searchzinho ali, Tá me lá. mandam o screenshot, como é que fala em português? O A print, foto, é. o Print, print. a foto. O print da foto. É exatamente É isso porque que tem acontece. bastante. Porque é. o banco não vai checar se a pessoa fez o IE number, porque o banco não vai pedir imposto. Então, o IE number é feito, né, como que se chama no Brasil? O CNPJ, no caso, a tradução do CNPJ aqui, para você fazer os seus tags, para você fazer toda, né, a questão do depois. E aí é isso que as pessoas fazem, por isso que existem muitos erros. Depois, quando a pessoa lá na frente vai vender a casa, lá na frente ela resolve que ela quer refinanciar ou qualquer outra coisa, a documentação está toda incompleta. E isso acontece muito, além de ficar incompleta a abertura da empresa, né? Que é sem, imagina uma empresa sem CNPJ no Brasil, Não é empresa. não é empresa, e nem aqui. Aqui Aham. também, né? Aham. Sem o IAN, a Não empresa vale não é nada. empresa, não tem como, você nem conta no banco abre. Uhum. E além da operação ficar incompleta, o que acontece é que eu já peguei vários casos. Isso é uma dica, assim, que eu quero deixar até um alerta, né? Acho que mais do que dica, é um alerta. De que a gente pega ali um IAN number que foi aplicado, quando a gente vê a cartinha do IAN, ali está o nome de um profissional e não o nome do cliente. Existem casos que quando tem um power of attorney, que seria procuração, tudo bem, né? Só que tem que tomar bastante cuidado, porque a gente vê aí acontecendo em alguns estados, não só Flórida, mas onde tem comunidade, né? A concentração da comunidade brasileira, a gente vê alguns profissionais abrindo empresas com o próprio social. Então, por que acontece? É mais rápido. Se eu pego o social... No caso, o profissional, o profissional. usa o social dele. Exato. O que loucura, acontece? meu Se eu Deus. tenho uma empresa, se eu quero abrir uma empresa de um estrangeiro que não tem Social Security Number, eu demoro mais para receber o IAN. Demora mais um pouquinho, né? Demora no mínimo 5 dias úteis para a gente receber a cartinha do IAN daquele cliente, ou por fax ou via correio. Mas se eu tenho social, eu vou no site do IRS e eu pega na abro hora. e eu pego na hora. Só que o que acontece? Para eu fazer isso, para eu abrir e colocar o meu social ali, eu tenho que dizer para o IRS que eu sou responsible party. Responsible party é como se fosse um representante legal, mas ali na legislação do IRS, do governo, diz que o responsible party ele tem que fazer parte da sociedade. Responsible party, gente, é a parte responsável, tá? A gente não pode esquecer de traduzir os nomes. É o mas que ela tá representante, falando é o representante, faz parte da exato. companhia, ele tem que fazer parte da companhia, isso que ela tá Exato. explicando. Então, o responsible party é o nome, né? E aí, o que ele significa? Que ele faz parte da sociedade, ele está inserido no quadro societário. Então, quando eu vejo ali que está o nome de um responsible party que não está no contrato social, que não está no quadro societário daquela empresa, e esse cliente, por algum motivo, vem parar, né, no nosso escritório para fazer, enfim. Primeira coisa que eu faço é corrigir. É mandar o formulário de correção, retirando o nome e o social daquela pessoa de cena. Isso acontece muito? Acontece muito. Acontece Gente, muito. isso é um absurdo. Acontece muito. E já aconteceu de um cliente chegar para mim com um problema desse e a pessoa que abriu a empresa para ele, inclusive, fechou sem autorização. Foi lá, fechou a empresa dele sem autorização e deu maior dor de cabeça. Então, assim, é uma situação que a gente tem que tomar muito cuidado. Quando eu vejo aquela telinha que foi aberta online, a primeira coisa que eu vejo é quem que são os donos e vou ver se o nome da cartinha do IAN é o mesmo. Assim que e aí a gente já corrige se precisar corrigir e avisa o cliente do que pode ter acontecido. Mas é algo que, infelizmente, acontece muito, muito. Então, assim... E o que acontece se aquela pessoa colocou o social dela? Quer dizer que ela tem direito ali ela é dona. Ela é dona. Em outras palavras, ela também é dona do negócio, porque ela... Exato. Não, eu tô te falando, é uma doideira. Aqui na Flórida essas coisas acontecem muito, porque não sei se é porque em Massachusetts eu via isso muito menos, porque era menos estrangeiros que a gente mexia.
Então, hoje a gente vê acontecer muito. Às vezes a gente vai... Um cliente que já está aqui há Absurdo. 2, 3 anos, entendeu? Precisa refinanciar a casa. Aí você vai pegar a documentação, vai olhar a situação do cliente, está tudo errado. Não tem nada. Está 2, 3 anos aqui com a casa embaixo de uma LLC. Não tem imposto de renda de nenhum ano e recebe aluguel todos os anos. Porque nem EIN number tem a pessoa para declarar o imposto na LLC. Então, tem um exemplo, por exemplo, de uma cliente da Itália que ela tem as propriedades aqui numa LLC e a LLC estava inativa e recebendo aluguel numa LLC inativa no estado. Então, assim, são várias coisinhas que vão acontecendo que a gente tem que tomar muito cuidado, porque aí acaba que dá um problema totalmente desnecessário. Essa questão do social, emissão do EIN com social, para mim, assim, E o que acontece, assim, o IRS, ele não fica de olho nessas coisas, ele não audita esse tipo de cliente, não existe... Qual é o risco fora o de, na hora de ter que corrigir, vender ou refinanciar, ter que consertar? Além disso, existe algum outro risco para esse tipo de cliente que está nessa situação? Olha, o risco de auditoria, ele está aí para todo mundo. Para todo mundo, né? Eu acho assim, se você está com tudo certinho, se a sua contabilidade está em dia, se você não tem nenhuma transação ilícita, não tem que se preocupar. É uma correção que pode ser feita, né? A gente faz a correção, envia documentação, envia, né? Agora, essa questão é um pouquinho difícil de fazer um rastreamento de como ela se originou. Eu estou pensando aqui, assim, tentando tirar uma interpretação meio que fora, né? Como se eu trabalhasse na IRS, vamos supor. Vamos tirando, assim, um pouquinho. Tira o seu chapéuzinho, né, de contadora, bota o chapéuzinho de IRS. De auditora agora. Não, imagina, longe de mim. Mas, assim, o que eu estou pensando aqui é difícil de você rastrear, porque tem que ter uma prova que aquela empresa foi aberta para aquele cliente no social do profissional e, enfim, e ele não estava de acordo ou não tinha nenhum tipo de acordo entre eles. Enfim, são muitas situações assim que acontecem que a gente tem sempre que estar alerta, porque depois acontece alguma coisa, se é uma pessoa de má fé, como aconteceu com esse cliente, né? Não foi no estado da Flórida, foi em outro estado. Ela fechou a companhia e não avisou nada, né? E a operação, ele teve que trocar tudo, depois deu uma dor de cabeça. Então, assim, tem que tomar bastante cuidado nessa questão. E entrando nesse já papo de auditoria, vamos tocar no pessoal que está aqui um pouquinho também, não só no estrangeiro, porque eu acho que isso é algo muito importante, é algo que eu converso todos os dias com os meus funcionários para treiná-los. Hoje eu não falo com cliente tanto um a um, mas na época que eu fazia, era uma conversa diária. Nossa comunidade, o que eu vejo estando no ramo de finanças aqui, é que nós temos muita mania de aprender um com o outro. E tem um mito aí de que pagar imposto é ruim, né? Ninguém quer pagar imposto. E que é fácil esconder do IRS, colocar... Eles aqui, o planejamento de muita gente aqui de imposto de renda é assim. Ei, eu fiz 25 mil, coloca aí. E tem um número X, que geralmente é uma média de 25, que todo mundo faz 25 mil por ano. E não funciona assim quando você... Se você fizer mais de 35, você perde todos os benefícios do governo, Exatamente. né? Então, mas o que acontece? Eu acho que o que é muito importante a comunidade entender é que como é que funciona para você, porque eles vêm até a gente e falam assim, quanto que eu deveria declarar de imposto? Você tem que declarar o que você faz. Você tem que organizar as suas finanças, contabilidade, para você declarar o real. Você não pode só colocar um número fictício. Fala fictício? Fictício. Né? Fictício. Ali. Então, explica um pouquinho mais desse mito das pessoas não fazer a contabilidade. Isso daí é um problema, assim, que infelizmente tem demais na nossa comunidade. Não só brasileira, viu? Mas... Latina. É bem complicado. E tem os americanos também, né? Mas olha, eu trabalho, minha companhia é 70% americana, tá?
É bem menos. Bem É bem menos, menos. é menos. Não é 25 mil. Eles podem até, talvez, Não. colocar um carro ali, mas eles fazem o carro. Talvez é um carro que usa para a esposa, né? É mesmo assim, estão passando da regra, né? Tem. Mas eles têm o recibo do carro, tal. Nós, amiga, não tem recibo, a nossa comunidade não tem recibo de nada. Eu pego um extrato bancário que entra $400 mil por ano e aquela pessoa fala que fez grosso 60 mil. Então não bate at all, não bate nem um tiquinho com o que está passando na conta de banco. Eu por nunca vi isso, um americano assim. É por isso que a gente faz a contabilidade de todos os nossos impostos. E quando chega um cliente, todos os impostos que a gente assina no escritório, a gente não faz sem contabilidade de uma empresa. E quando vem o cliente... E pessoa física também, se for self-employed, no caso. Se for self-employed, ele também tem. Autônomo. Tem que Você ter. pega o extrato 12 bancário. meses de extrato bancário. Que Exato. legal. Gente, isso é A muito gente importante. olha. A pessoa não Presta pode atenção chegar no nisso. seu escritório e falar assim, olha, eu fiz 50 mil, eu tive Não. isso de Eu despesa não e faço. sobrou isso. Eu não faço. Primeiro que para fazer imposto de renda lá com a gente, o cliente ele vai assinar um termo de compromisso que as informações são verídicas. Primeira coisa, ele assina um termo de ciência comigo. Segundo, eu peço tudo. E se passar de um certo valor, eu peço comprovante. Por quê? Eu sei. Porque... Ela faz comigo. Por que eu Certíssimo. peço comprovante? Por que eu peço extrato? Porque eu quero ter certeza que aquelas informações são legítimas. Porque se cair numa auditoria, Porque você vai eu ter quero que que o meu representar cliente- o seu cliente. Exato. Eu quero que o meu cliente esteja bem, que ele tenha ali a certeza que o que está sendo inserido ali é a verdade, é o correto. E é nisso que muitas vezes o cliente não gosta da gente. Mas eu não tenho medo de falar isso. Não tenho o menor Tá medo. certinho. Porque o que acontece? Eu prefiro que o cliente não goste de mim porque eu quero fazer a coisa certa, ou que ele não gosta de mim porque eu tô fazendo. Que ele goste de mim porque eu tô fazendo algo errado. É. Aí não dá. Aí não dá. né? Então, assim, essa questão é uma questão muito delicada e importante, porque a contabilidade, justamente, ela vem e ela existe para mitigar isso. Então, agora, o que acontece muito, que às vezes a gente briga ali, né? Tenta ali puxar um pouquinho de orelha de alguns clientes, é a questão do cash, as transações em cash, né? Mas tudo que passar em conta, é aí que a gente vai fazendo a escrituração contábil, vai, né? E vai enxergando o que está acontecendo. Uma das questões que acontece bastante, tanto para quem mora aqui, para quem não mora aqui, é a Sephora, é Disney, todas Sephora. as... Sephora. Se for Comprou Sephora. maquiagem da Sephora. É, Desculpa. Maquiagem. Como é que você compra maquiagem e coloca no seu business, gente? é Disney, é A não jantar. ser se é uma atriz, uma modelo. não. Só se for esteticista, Ou né? uma esteticista, ou talvez uma make-up artist. Mas eu Make-up tenho art. casa de aluguel e eu vou colocar Sephora. Por exemplo, eu tenho clientes que elas são jornalistas, então a imagem delas é o que ela Importante. vende, então tudo bem. Tudo bem. Agora, no caso, Uma construção, uma limpeza. uma construção, uma empresa de proteção patrimonial, uma empresa de aluguel, ou não tem nada a ver. Encanamento, Exato. eletricista, não- Então, Nossa, eu já nesses... pensei que eu tenho certeza as que chega lá com Sephora, tem 3 casas de aluguel, né? Coloca lá os aluguéis que recebe, mas ela tem que estar maquiada pra gerenciar aquela casa, ué. Que absurdo! Gerenciar aquela casa ainda no Zoom e as reuniões do Zoom, que é a companhia de gerenciamento. E acontece muito, aí a gente vai, conversa com o cliente, explica, tenta conscientizar E que foi é fazer uma network violação. na Disney, Pri. Foi fazer um Come on. networking lá Network na networking Disney, com o claro, Mickey. Com certeza. Mas nem a empresa de turismo a gente pode deduzir dessa forma. Tem todo um protocolo que a gente tem que seguir, sabe? É bem assim, não é assim. Eu vou pegar o meu cartãozinho e vou passar em tudo quanto é canto. Existem deduções que são aplicáveis, que podem São ser válidas. feitas, são válidas. Mas tem deduções que não dá, gente, não dá. E é aí que ó, cai na auditoria e dá problema. Não, e aí é que Exato, cai naquele cliente que fala assim, ó, ela não é uma boa contadora, eu vou procurar outro.
É o que acontece com a gente. Quantas vezes você ouviu falar? Uma vez a Jéssica me ligou e uns corretores falaram: não faz lá com a Jéssica, não, porque ela é muito certinha. Pô, cara, Mas tá bom, esse não é o seu cliente. Não faz negócio com ela, não, porque ela é muito certinha, sério. Você quer fazer com quem é erradinha? Exato, não. Não é isso Exatamente. acontece. A área de Muito. vocês é uma área assim que o pessoal vem pra gente às vezes demandando bastante mexer nos números, que nem você estava falando. Não, eu tenho que declarar tanto, por quê? Não declara as coisas no Brasil, não faz as coisas de 2, 3 anos para trás do jeito que deveria. Aí num ano ele quer declarar tudo para poder comprar casa. E não adianta, eu não vou fazer. Eu não faço lá. E olha, eu já tive uma cliente que agora tá tudo certinho, comprou várias casas comigo, mas ela veio pra mim por causa disso. Porque quando ela veio pra mim, ela tava declarando pouquinho, 20 e poucos mil. Aí eu falei pra ela, olha, você vai ter que conversar com a sua contadora e começar a declarar o que você ganha. Mas vai ser um processo, porque você tá declarando 20 e poucos mil. Você não vai colocar 500 mil lá. Uma hora pra outra. Assim. Mas ela foi para outro loan officer. Quando eu sentei com a contadora dela e conversei e falei da maneira... Porque o meu banco não vai aceitar também. Você dá um ano 25 no mesmo business e outro ano 500, eles vão questionar por quê. Deixa eu ver os extratos. Nada bate. Você só estava não estava sonegando imposto. Se tiver extrato para isso, você faria? Para fazer com extrato bancário. Por exemplo, a pessoa declarou imposto de 20 mil num lugar, né? E aí chega para você, ou até mesmo com você. Mas não, com você não vai acontecer porque você não vai fazer desde o primeiro dia. Você vai ver que a pessoa ganhou muito mais que isso. Mas vamos dizer que veio um cliente para você que declarou 20 mil ano passado. Você pega os extratos bancários dele e você vê que ele ganhou 250 mil dólares. Você vai declarar o certo, tá porque extrato, você mas tem, você não pode passar, tem. Mas você não pode passar acima disso. Ah, o problema é que eles ganham cash, foi o que ela falou. E quer fazer mais. Quer fazer a mais. Exato. Porque o que acontece é muita gente não ganha tudo no Eles extrato. ou ganha e não bota tudo no banco. Não coloca tudo. Então aí eles querem incluir tudo de uma vez. Não vai rolar. E o que aconteceu? Aí ela mudou de contador, mudou de loan officer, foi lá e colocou os cash, colocou tudo. Aí quebrou a cara e voltou com o rabinho entre as pernas. Foi auditorada no Tá vendo? mesmo ano. Tá vendo? Não conseguiu comprar a casa, voltou com o rabinho entre as pernas e deu um problema grande. Porque daí eles voltam na auditoria vários anos. Se eu não me engano, foi 3 anos no caso dela. Coitada. E foi ela, pouco, viu? Se foram só 3 anos, foi pouco. ela ficou devendo Porque eu muito. Quando eu sempre falo muito, falo- o valor de comprar uma casa cash. Tipo, acho que foi 200 mil dólares na época. Foi Pois é. muita grana. Deu um problema, mas um pepino. Daí tudo bem, passou... Fez um payment plan, que a gente fala, né? Dividiu em parcelas. Pra pagar o IRS. Deu tudo certo, depois comprou casa, se reestruturou, hoje tá super bem. Mas passou uma perrengue à perrenca sem toa. precisar. Por besteira, né? Por O que eu besteira. sempre falo para os clientes é o seguinte: primeira coisa, você tem que tomar maior cuidado, porque você primeiro, o IRS não, né? Se você levanta um red flag, está tudo bem, tudo tranquilo, beleza, mas se você começa a fazer essas coisas doidas, o IRS é um red flag pro IRS. Tem alguns red flags. Quais são os red flags no caso, como fala em português? Quais são os sinais de risco, os triggers do IRS para os clientes? Uma das coisas que acontece por exemplo, vocês têm acesso aos eu não vou saber falar o nome em português. Fala português, inglês. é o underwriter. Underwriter é underwriter que é da área de mesmo no vocês, Brasil, né? eu acho, né? Não sei. Perguntar pra mim? Peraí. Eu só sei acho que é em inglês, mesmo. o Deixa eu ver. underwriter. É a pessoa que revisa ali Que vai tudo. revisar, né? aham. Ele tem acesso aos transcripts direitinho, então ele tem acesso, inclusive quando ele solicita, ele vai colocar o código, vai colocar o CAF number, então ele tem acesso aos transcripts. E quando ele acessa ali... Transcripts é o histórico, Exato. tá? Que já vem direto da entidade do governo, o IRS. do governo. Isso. Basicamente a mesma informação que é colocada no imposto de renda, no Subscritor. Subscritor. Ou segurador. Dependendo do contexto. Subscritor, talvez. E daí, o que acontece com as underwriters? Então, o que acontece? Nesse caso, eles têm acesso direto à informação que está lá no governo. Eles sabem o que foi declarado e o que não foi declarado. Sim. Até para compor o que a gente está falando, a analogia que a gente está fazendo aqui, eu já fui procurada uma vez por um... Eu não creio que ele era officer, eu creio que era um broker.
E ele me procurou e falou assim, olha, eu quero que você prepara para mim um balance sheet e um profit and loss, mas não precisa mandar para o governo. É assim mesmo. Aí eu falei, como é que é? Uhum. Não, eu quero só que você prepara um balance sheet, um profit and loss, mas o imposto desses valores você vai mandar diferente. Eu falei, é mesmo? Porque assim, gente, eu falo baixo, eu falo calma, eu sou assim, mas tem algumas coisas que insultam a nossa inteligência. É verdade. Não, insulta o seu caráter. O meu caráter, não é nem acima de inteligência, tudo, insulta o seu caráter, os seus princípios. absurdo. Insulta os seus princípios. E no meu caso, insulta inclusive a minha fé, né? Que é a base de tudo na minha vida. Exatamente. Se eu minto no imposto de renda, eu também estou mentindo para Deus aquele tá que me vendo, dá o talento para isso. Então, eu falei não. Eu virei para ele e falei assim, olha só, eu não trabalho dessa forma. Pode eu não procurar acho outra certo, pessoa. eu não trabalho dessa forma. Tentei ser educada, mas a minha voz, a minha postura, o meu rosto mudou na hora. Eu falei, eu não trabalho dessa forma, eu não faço nada que não seja legítimo, tá bom? Ah, não, mas não vai dar nada. Eu falei, dá sim, e eu não quero estar envolvida. Nunca mais, eu até bloqueei o número, nunca mais tive contato com esse broker. É assim mesmo. Eu tenho direto. Eu tive uma funcionária que acabou de entrar novata no mercado, então não sabe, aprende com o mentor dela. Então, se você está aprendendo com o mentor, você acha que está tudo bem. E ela falou a mesma coisa. Nossa, Thali, mas o balance sheet, o profit and loss tem que vir da contadora da pessoa? Claro. Porque geralmente a gente perde com esse rapaz, ele já tem conexão no escritório, ele faz todos lá pro escritório que eu trabalhava, porque ele faz do jeito que a gente precisa. Jesus. Que absurdo. Quem que te ensinou isso, Jesus amado? Não, é porque lá o dono do escritório faz assim. Ele já te treina assim, tá errado? Quer dizer, você não só está colocando em risco a sua carreira como dona ali do escritório, está colocando a dele, mas está colocando dos funcionários. Por quê? Porque os funcionários falam, se meu mentor está falando que pode, tem algo de errada, ela realmente, genuinely, tipo, ela não sabia que não podia. Claro que não. O que é mandado para nós tem que ir para o IRS. Por isso que está sendo mandado. É uma prova do que a pessoa está fazendo. Então, assim... E isso é um dos red flags, né? Isso é um dos sinais que a gente pode pontuar que, por exemplo, quando tá diferente a numeração, quando tá diferente o transcript, que vem para vocês, eu creio, que vem para vocês eles podem também, pedir né? depois do fechamento. Tem alguns bancos que não precisa de transcript. E aí a gente já teve, você conhece pessoas que infelizmente, usa o tax e depois não manda realmente para o IRS. Depois você cai numa auditoria, seu tax está diferente, você vai ter que pagar seu mortgage, vender sua casa ou refinanciar. Se você não qualifica, você perde. E nós temos duas com assim. Então, entendeu? quer dizer, não é algo raro, não. Não é raro, Eu tô com acontece. agora na minha Acontece. mesa Não faça. que ele tem que pagar a casa dele em 30 dias porque ele mentiu na aplicação. Porque fez fraude, entendeu? Vai perder a casa. Entendeu? E Então, pra às quê? vezes, se o E pra cliente, quê? às vezes o cliente faz, ele consegue lubridiar, a gente não sabe, consegue lubridiar a gente, entendeu? Como é que você vai saber se o cliente fez ou não fez? Você não sabe, né? Se a gente percebe, a gente vai fazer igual você faz. Ó, não, aqui não. Eu já falo logo, ó, aqui não. Desse jeito, sinto muito, aqui não funciona. Pode falar que a gente é chatinho, é certinho, whatever. Pode ir ali na esquina fazer lá, que não tem problema. Mas às vezes, tem vezes que nós nem ficamos sabendo, entendeu? Infelizmente, eles não falam. E aí, quando não fala, aí não tem como a gente... E a questão é a seguinte, por exemplo, se eles vão lá na Thalita, a Thalita falou pra eles assim, não, isso não pode fazer, a gente não faz. Quando ele vier pra mim, ele já sabe que não pode, não faz, então o que ele já faz? Ele já Não tem a te conversa fala. certinha. E não fala. E não fala. fala. Aí eu não sei, vou lá e faço. Aí, se ele cair se não cair na auditoria, tudo bem, mas e se cair? E tá caindo. E se for fraude e o cliente, a gente não tem nada que incrimina a gente, porque a gente fez o nosso due diligence, quem vai dançar é o cliente. E vai dançar. No caso do contador, a gente dança junto. Se a gente não filtrar, Eles Então, dançam e se a junto. gente não falar não, se eu não colocar ali, que nem lá no meu time, nós temos várias regras. Passou de tantos mil, eu quero invoice. Eu quero recibo, pode ligar, pode pedir recibo, eu quero ver que isso realmente é legítimo, mesmo que está no extrato bancário. Porque além de eu querer saber se é legítimo, não é porque eu desconfio do cliente, eu estou ali me resguardando também de documentação, de deixar tudo arquivadinho, né? Olha, eu pedi.
Eu tô fazendo o meu Exato, trabalho. Se exato. escapou porque o cliente mentiu é uma coisa, mas eu fiz o que eu preciso fazer, né? Exatamente. Exato. Eu tive um caso de uma outra cliente que ela começou o processo de compra dela também. E eu sempre fiz o imposto dela, né? Já acho que há 5 anos que a gente faz o imposto dela, da empresa, o pessoal da empresa, tudo certinho. E aí o underwriter, eles pegaram uma companhia assim muito pique, muito Difícil. bem detalhado, né? Bem detalhada. Que é bom, não é ruim. Mas aí entrou a questão deles saberem ler o imposto de renda, porque eles perguntaram cada coisa também. Mas eu achei bom, eu não achei ruim, né? Eu tentei falar com ela por telefone, não teve muito contato ali, ela não queria me ouvir. Eu falava, não, mas tá bom, deixa eu te explicar que essa linha aqui é uma linha de dedução. Isso aqui não é income. Falei para ela, não é uma renda, é uma dedução. Não, mas você está tentando duplicar o imposto da empresa no pessoal. Eu falei, não, mas essa aqui é uma linha de dedução. Tentando, não deu. Pegou uma underwriter que não sabia o que ela tá fazendo. Infelizmente, ela não sabia ler o imposto de renda. Talvez é um imposto de renda que ela não está acostumada a ver. Se tiver renda de fora, às vezes... Olha, era um 1120S com W2. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Então, brigar ali pra pegar outro underwriter, pelo amor de Deus. Aí, o que eu fiz? Eu conversei com a cliente, falei, olha só, deixa eu mandar um e-mail para ela. Porque ela fala, porque na ligação ela foi até um pouco, né, grossa e ela implicou que eu estava querendo duplicar a renda dela. Falei, então tá bom, já que ela está implicando que eu tô fazendo coisa errada, deixa eu provar que eu não tô, né? Então deixa eu mandar um e-mail para ela. Desenhei um e-mail, eu literalmente fiz um print do imposto de renda e fui fazendo as bolinhas assim, explicando o que é dedução, o que era receita. Oh, não. E embaixo eu fui colocando a legislação, os links da legislação, que tudo que eu fiz estava de acordo com a lei, que eu não inventei nada. Aí, pronto, passou, o cliente está na casa, está tudo perfeito, tudo muito lindo. Então foi questão de conversar, foi questão de explicar. Mas até isso ajuda. Porque eu vou te falar, às vezes a hora que as pessoas estão comprando casa, a gente precisa de alguns documentos, para esclarecer alguma coisa, e eles não tiram 2 minutos para escrever uma carta. Então, assim, tudo isso é importante. Por que é importante você ter uma contadora do seu lado o tempo todo? Se você te passar para uma auditoria, você vai estar do lado da pessoa. Fazendo isso, circulando, compra de casa, circulando, mandando e-mail. Então, assim, você não está pagando só para a pessoa revisar o seu extrato bancário. Você está pagando para ter tudo regularizado, para ter uma pessoa ali que vai estar do seu lado a hora que você investir aqui, a hora que você expandir sua companhia, a hora que você abrir outra companhia. E isso é muito importante, porque todo ano tem coisas que a gente precisa fazer para regularizar, né, registrar novamente, tem datas. E se você não tem alguém ali responsável fazendo, você perde as datas. Exatamente. Não adianta querer fazer sozinho, não é fácil. São muitos detalhezinhos, principalmente o estrangeiro, né? Tem muitos requerimentos. Então, a gente está ali para isso, né? A gente está ali, a gente às vezes enche mesmo a caixa de e-mail com vários lembretezinhos, com várias datas. A gente tenta o máximo possível cuidar dos clientes no que o governo exige. Mas nos casos, por exemplo, de compra de casa, investimento imobiliário, eu vejo o quanto é importante, né? Tanto de construção quanto a compra da casa pronta. É importante a gente estar ali junto e o imposto tá certo. O imposto tem que estar certo. Porque imagina se esse imposto dessa cliente estivesse errado. A minha cara ia ficar onde? E a gente vê muito imposto errado. Ela foi muito detalhista. Ela foi comigo no telefone, linha por linha do imposto. O que é isso? Isso é isso, isso, aquilo. Isso aqui, isso é isso, aquilo outro. Eu tive que, mesmo assim, ela falou assim, no final ela falou assim, eu tô achando que você tá querendo duplicar o income deles. Isso a underwriter falando com você? Não, a broker. A broker, a pedido dos underwriters. Pedindo explanation das conditions. Mas eu te falo que ainda mais a gente vê bastante imposto sendo feito errado. E tem imposto que é feito errado, às vezes é um partnership, não tem que ser, foi file ali, alguma coisa errado, e a gente acaba não conseguindo ler aquele imposto, porque tá feito errado, tipo, não faz sentido. E
e tenta conversar. Geralmente não é uma contadora, né? Quando a gente está lidando assim, a gente está lidando com alguém que está preparando o imposto de renda para o cliente, né? Só está preparando, mas não é... É diferente isso, né? Um preparador de imposto nem sempre é um contador. Eles não assinam, muitos deles. Eles colocam self-prepare. Um preparador de imposto nem sempre é um contador. Uhum. Isso, assim, é muito importante. Muita gente não sabe. Foi uma coisa que você falou, a Thali falou aqui também. Você é muito fácil, os contadores, você vai lá e fala assim, olha, eu fiz tanto e eu tive tanto de despesa e meu imposto vai ser esse. Você vai e volta 1, 2 vezes com você e define qual vai ser a renda daquela pessoa. Isso é realmente passar números, né? É o que você está falando, né? Fazer o imposto não quer dizer que você é contador. Quando você realmente exerce a sua função de contabilidade, você vai contabilizar o imposto da pessoa, ou seja, você vai se certificar que aqueles números que a pessoa está te dando estão corretos, que aqueles números realmente estão nos extratos bancários. E não é isso que a maioria dos contadores aqui fazem. Eles não pegam 12 meses eles não são contadores, a maioria. Porque para você ser contador, você tem que ter uma faculdade. Mas mesmo o tax prepare, tem tax prepare que eles vão realmente preparar um imposto do cliente e fazer o trabalho deles correto. Tem gente que faz o trabalho correto, independente de ser contador e tax prepare. Tem contador que não faz, e é contador. Eu já peguei vários. Então, assim, a questão é que, no caso da Patrícia, ela realmente faz o imposto correto. Ela contabiliza o imposto, ela olha os documentos, ela se certifica que o cliente está coberto, que o imposto dele está sendo contabilizado da maneira correta. Simples assim, entendeu? E a maioria das pessoas aqui simplesmente passa números. Se você for, por exemplo, nessas empresas grandes de contabilidade, essas consultorias Ernst Young, KPMG, Deloitte, que são essas grandes, né? Por exemplo, tem ali os departamentos. O preparador de imposto, ele, obviamente, ou ele é um CPA, que está preparando o imposto, ou ele é um road agent, ou ele é um tax preparer, ou um preparador de imposto licenciado. Ele tem a licença dele, porque também um preparador de imposto, ele pode ter uma licença ali, uma certificação extra no governo, não chega a ser uma licença. Mas ele é supervisionado por alguém. Mas quem faz a parte da contabilidade, o bookkeeping, são os bookkeepers, que são supervisionados que não tem, às vezes, não precisa, na verdade. Porque eles não fazem imposto. O trabalho deles é preparar a contabilidade, fazer a escrituração contábil, vai ser revisado por um contador. E aí o contador vai e passa para o departamento de preparação de imposto. Então, assim, existem etapas. Lógico, tem empresas que não é dessa ordem, desse jeito que eu tô falando, são diferentes. Né? Então, assim, lá no nosso escritório, a gente tem um time de bookkeeping, que eles só fazem bookkeeping. E tem as regras que a gente estipulou. Olha, se você tem aqui um certo... Depois de tantos $1.000, eu preciso do recibo disso. Eles já sabem, nem precisa vir me perguntar. E aí depois... Aí vem pra gente revisar. Quando eu reviso, aí eu passo pros preparadores. Aí os preparadores preparam, e aí eu reviso. E aí eu vou verificar se eu posso assinar aquele imposto ou não. Então, a gente faz todo esse time, sabe? A gente faz toda essa logística para minimizar qualquer tipo ali de informação mal inserida no imposto. Que acaba, certamente, protegendo o cliente. Com certeza. E o escritório. Todo mundo que trabalha ali assina, quem colocou no sistema assina, quem colocou no sistema, quem digitou no sistema de imposto assina, e quem enviou, que no caso são os contadores, aí a gente vai e envia, e coloca ali a assinatura de envio de imposto. Então tem que ter ali a ordem para mitigar aí qualquer tipo de erro, de incidente, enfim. E fala um pouquinho dessas companhias offshore. Tem muita gente agora, os investidores estrangeiros, muitos deles estão especulando que é muito melhor abrir uma companhia offshore, né? Tipo, abrir lá no Cayman Islands, ou do que ter uma companhia aqui. Como que você acha? Qual que é a sua Olha, a questão de offshore, ela depende tanto de um caso para o outro.
às vezes, por exemplo, eu estou analisando agora o caso de uma cliente para identificar se ela não tem... Se o que ela tem hoje, ela tem, se não me engano, é em BVI. Que é British Virgin Islands. Eu ia falar em português. Como é que fala em português? Ilhas Virgens Britânicas. Ah, Que a gente vai falar, a gente está tão Virgem Britânicas. acostumado com inglês, mas aí a gente vai traduzindo, né? E eu estou revisando o caso dessa cliente justamente para ver se a estrutura que ela tem é too much, é demais para o caso dela. E ela é uma... Às vezes você não precisa de tudo isso, porque o custo para manter tudo isso Exato. da maneira correta é caro. Exato. Então, assim, é difícil eu falar para vocês aqui e deixar, olha, é interessante você ter uma empresa offshore ou não é interessante você ter. A gente tem que avaliar o que essa pessoa, o que esse contribuinte fiscal ele tem, o que ele declara, se for um brasileiro, o que ele declara no Brasil, o que ele declararia aqui, o que ele não declararia. Quando eu digo não declararia, pela falta da elegibilidade, porque você só declara a sua renda nos Estados Unidos se você é um residente fiscal ou se você está aqui debaixo de um visto de permanência, né? Visto de residência. E existem algumas ressalvas se você é um estrangeiro, que você declararia aqui, que no caso seria quem recebe uma renda de uma empresa, aluguel. Renda de aluguel, qualquer tipo de renda gerada em solo americano, você tem que também declarar aqui. Então, por isso que às vezes eu digo declarar ou não, vai depender se esse cliente ele tem essa elegibilidade para isso, tem essa demanda para isso. Então, o pessoal tá falando que se você... Eu não sei qual que deu, né? Mas a última vez que a gente conversou, a gente estava conversando de o pessoal brasileiro que está fazendo dinheiro aqui, renda aqui, também ter que declarar agora lá no Brasil, né? É a lei que saiu agora, lei? Acabou de passar. Passou, ainda está... Eu sempre estou em contato com os profissionais de lá também, do Brasil, para a gente poder ter uma leitura, né? Melhor. Nós temos os contadores que a gente indica para os nossos clientes, que até nisso, né, é importante, porque às vezes o cliente vem para cá, muda para cá, por exemplo, e o contador dele do Brasil não está acostumado a lidar com um expatriado. E então, nisso é que entra os nossos indicadores, né? As nossas indicações. As nossas indicações, que são profissionais que estão habituados a lidar com essa transição. Mas sim, passou essa lei, a gente está em contato com eles para ver como que ela está sendo aplicada, porque ela vai mesmo vigorar no próximo imposto de renda que seria feito em 2025, será feito em 2025 apenas. Mas ela já está em vigor e agora sim, está naquela fase de você interpretar, ler a linha de cima, aqui inativa a linha de baixo e tentar verificar quais são os gaps, né, quais são as lacunas que tem ali na legislação e tomar algum benefício dessa lei, mas sim. Uau, ela foi aprovada e toda a orientação que eu estou dando para o cliente é essa, que você gerar em solo americano, você vai declarar em solo americano, mas se você tem também ali, lá nos Estados Unidos, no Brasil, a sua residência, lá você tem empresas que muitas das vezes os clientes, eles não vão fechar as empresas, não vai deixar de ter um aluguel lá, enfim. E aí, nesses casos, eles vão continuar declarando, né? Então, aí, nesses casos, a gente tem que, sim, colocar um profissional lá do Brasil, já em cena, para assessorar nessa questão dessa transição de um país para o outro. É bem complexo. É complexo. E a questão da contabilidade, é aí que entra o planejamento tributário, né? O planejamento tributário do estrangeiro, ou então quando tem uma offshore, quando o cliente é vantajoso de ele ter uma offshore, por exemplo, é o caso de um planejamento tributário que tem que ser feito. Não é algo que a gente decide numa conversa só. Ou aqui no podcast. Olha, todo mundo que está escutando, abre um LLC. Não pode. Não é. Mas muitas das vezes é isso. A gente acha dar conselhos para o próximo baseado no nosso cenário específico, na nossa experiência. E eu acho que esse é o maior problema na nossa comunidade. É que eles aprendem com alguém, né? O vizinho, amigo, tia, e eles acham automaticamente que
pode apply, né? Vou fazer igual. E não é assim. E são cenários diferentes, né? É. Cada caso é um caso. Sem dúvida. Agora, pra gente fechar aqui com chave de ouro, vamos lá, 3 perguntinhas para você. Qual que é a principal lição ou insight que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes para ajudar o desenvolvimento deles, profissional, pessoal? É uma pergunta profunda, né? A principal lição... Lição, insight, alguma coisa que te ajudou. Que me talvez, ajuda, que me ajudou. Olha, é sempre dar o melhor, né? Focar no seu talento, sempre dar o melhor. Eu procuro aplicar, não só no meu desenvolvimento, mas lá da empresa principalmente, a gente sempre está aprendendo. Sempre está aprendendo, sempre buscar conhecimento. E essa pergunta, como ela é uma pergunta bem pessoal, não tem como separar a fonte, né, da minha inspiração, que é Deus. Então, assim, ele é a fonte, ele é o conhecimento principal que a gente tem, e eu tento aplicar em tudo que eu faço, né? Então, com certeza, é se dedicar. Lindo. Acho que ela já respondeu os dois. E o último, então, seria algum recurso, livro, podcast, algum curso, alguma coisa que você recomendaria para as pessoas que querem continuar crescendo na área que atua? Um livro, pode ser. Pode. Um livro que eu li, que é muito bom. Olha, tem um livro que, assim, me salvou na época que eu passei, assim, muito problema de saúde, né? Devido a um acidente de carro. Que é aquele Good Habits, Bad Habits. Bons e maus hábitos. Eu adoro aquele Adam livro. Grant, Perfeito. É muito é bom assim, mesmo. é um livro, nossa, que toda posso contar? Pode! Como eu me machuquei, eu não podia fazer academia, não podia nem andar, né? Enfim. Se você quiser contar um pouquinho mais, não sei o tanto que você quer passar da sua história, mas foi uma história de superação muito grande. É uma Pode história... contar, conta pra mim. Claro, eu fui atropelada em novembro de 2022, fiquei 1 ano praticamente aí em recuperação. Praticamente não, fiquei 1 ano em recuperação, tive que fazer uma cirurgia, 2 procedimentos, um nas costas e um procedimento cirúrgico no joelho. Eu quebrei o joelho em múltiplas fraturas. E foi... Joelho. Mas eu tava conversando com meu esposo, eu até falei pra ele assim, eu acho que foi inclusive essa semana comentando com ele, eu falei pra ele, amor, eu me machuquei feio fisicamente, uma dor assim que eu tremia, enfim, tomava só Tramadol. Então foi muito feio fisicamente, mas eu acho que a dor que eu mais tive, a pior, machucado que eu tive foi emocional. Porque você ficar presa numa cama por 3 meses, acho que só quem já passou por isso tem uma ideia. Não. Ficar presa, assim, numa cadeira de roda por 3 meses, e tem gente que tá nisso, né, numa situação como essa pela vida toda. Então, assim, eu tirei uma lição, assim, muito grande, sabe? Experiências com a família, com meu marido, experiência com Deus. Nesse momento, eu fiquei muito mais próxima dele. E, assim, a leitura desse livro me ajudou a voltar ao normal, ao meu normal. Porque o corpo, eu ganhei muito quilo, ainda não emagreci tudo que eu preciso, né? Mas... Eu engordei muito nessa fase, fiquei 1 ano, né, Mas parada. 1 ano, gente, é muita coisa. E o emocional arrebenta com tudo. Tudo. Estresse faz você, Meu o seu cabelo metabolismo caiu. Ficar mais devagar. Tudo. Então, assim, esse livro me ajudou muito, muito, muito a entender que muitas das coisas da nossa vida, a gente tem um pleno controle. A gente só precisa tomar algumas atitudes diferentes, né? E assim, às vezes a gente esquece que é só você continuar, repetição, você ir repetindo. É como você malha um músculo, né? Você vai criando um músculo na repetição. Então tem alguns hábitos, e eu tava num hábito de reclamar.
É algo bobo, mas assim, se você pega, eu tava aplicando em tudo. Porque eu tava com situações difíceis, vivendo uma situação muito difícil e só reclamava. E hábito, ele é hábito. Bom ou ruim, ele vai se tornar o cada vez mais hábito. forte. Exato, é o que o livro fala exatamente disso. Então, aí eu aprendi né? Comecei a parar de reclamar. Parei, comecei a me treinar a outros hábitos, não só físicos, mas aqui, né, na cabeça. E assim, esse livro, para quem tiver oportunidade de ler, para mim foi um antes e depois, antes e pós-acidente. Que legal. Isso é muito Pra mim, importante. ajudou E o muito. hábito de pensar negativo é difícil de você overcome, né? De você deixar ele pra trás. Reclamar é difícil porque seu cérebro já vai lá. Então, antes de você pensar positivo, você já falou algo negativo. Fácil, é muito né? mais fácil. É mais fácil você pensar negativo, porque com o pensamento negativo vem o sentimento de coitadinha. Ai, tadinha, mas ela foi atropelada, tadinha. Coitadinha. Então, aí ficava aquele negócio, sabe? Então... Eu li um livro recente que falou que nós como seres humanos, isso aí é científico, nós acabamos, quando você começa nessa de pensamento negativo, você tem uma addiction, você fica, como é que fala addiction? Viciado em suffering, sofrer. Então você fica viciado em sofrer. O mesmo jeito que você pega vício de qualquer outra coisa, você pega vício em sofrer. Você, sem saber, você sente falta de estar triste. Substância que solta. Você sente falta de estar triste, você sente falta de ser a vítima, você sente falta. Então, assim, aí sem você estar ciente daquilo ali, você faz as decisões para te manter na sofrência. Exatamente. Mas a pessoa não sabe. Aí, às vezes, você conversa, você fala, nossa, mas vamos pensar positivo? Ai, mas não é tão fácil assim, né? A pessoa pode até rebater ali, mas é porque ela não sabe. É muito difícil sair daquilo ali mesmo. Realmente, não é fácil. Mas é por causa do hormônio que solta. Correto. É provado, né? É você falou cientificamente, toda vez você vai soltar um hormônio. E aí o seu cérebro vicia naquilo, e quando aquele hormônio abaixa, você sente a necessidade de soltar de novo. É um ganho, aí né? Exatamente. Um ganho secundário. Exatamente. Exato. É incrível. É uma compensação. Você sabe o que eu faço com a minha filha? Falou alguma coisa negativa, agora você vai ter que me falar 3 coisas positivas. Quando ela começa nessa de falar negativo, ai, mas tem gente tirando sarro de mim na escola, eu detesto aquela escola, minha vida é péssima. Ok, então hoje foi um dia ruim na escola. Eles tiraram sarro de você? Tiraram. Foi ruim. Quem tirou? 2 meninos tiraram sarro de mim. Ótimo, Kali. Então senta aqui com a mãe. Me fala o que foi de bom na sua escola hoje. Fala pra mãe, o que foi legal hoje? Ai, minha professora de matemática, ela falou isso, eu aprendi não sei o quê. Ai, eu toquei um instrumento. Ai, ok. Então quantas coisas boas você teve? Vamos contar? Quantas amiguinhas você sentou hoje, conversou positivo, feliz? Essa e essa. Ok, então foram 3. Já é mais amiga positiva do que negativa. Então vamos começar a focar, filha, em tudo que foi bom hoje na escola. O que foi ruim, a gente vai libertar aquilo ali, porque não vai ter como você mudar os 2 fulanos que tá tirando sarro de você. Agora, o que você pode mudar é focar no amor que você recebeu, no carinho das suas amigas. Porque a gente, às vezes, faz isso e fica num ciclo repetitivo e é fácil cair. Que às vezes você fica... Recentemente, eu tive umas semanas difíceis também, deve fazer uns 2 meses, e eu vi que eu passei umas 2 semanas sendo negativa. Aí, sabe quando eu cliquei? Eu falei assim, Thalita... O que tá acontecendo? E a gente não imagina ela assim, né? Mas às vezes cai. Natália, é muito difícil. Às vezes cai. Ficou tipo umas 2 semanas, aquela coisinha assim. Eu falei, gente, como que eu caí nessa? Falei, vamos começar a escrever todo dia, de manhã, afirmações, porque... Mas nós somos seres humanos, gente. Todos nós passamos por essas fases da vida. É aprender como que a gente vai sair. Como que a gente vai virar essa chave? Ler um livro. Exatamente. Como que a gente vai sair? E sempre tem uma ferramentinha, né? Algo que você pode usar. É um livro, é um podcast. É um grupo da igreja. Grupo da igreja. Que seja. Exato. É uma pessoa que você pode conversar, né? No meu caso, eu converso muito com meu esposo. Ele é totalmente diferente de mim. Parece que não, mas eu sou mais agitada, né?
Ele é muito calmo, ele é muito sereno. Eu já sou mais... Acho que a mulher é mais preocupada com tudo. A gente já tá ligado, né? O nosso parafuso fica ligado em tudo. Então, acho que é assim, a gente sempre tem algo para se apegar, né? Então, Verdade. Esse livro, olha, realmente, quem puder ler, eu li, a gente até emprestou para uma amiga, eu falei, olha, lê porque vai mudar, porque realmente é muito bom. Que legal. Ai, que muito bom bom. ter você aqui. Aprendemos agradeço. muito com você. Obrigada por estar aqui com a Imagina. gente. Muito bom. Né? Muito bom, muito Esse bom. Eu tópico é um agradeço. tópico que não importa. Nossa comunidade precisa escutar de novo, de novo, de novo, de novo. Contabilidade é algo muito importante que eu ainda tenho fé que vai começar e vai continuar mudando. Tem muitos profissionais bons agora. Tem muitos agora que está entrando. Isso não era tão... Se eu falar 5 anos atrás, eu já tinha mais dificuldade. Tem muito mais profissionais que tá fazendo direitinho, que nem você. Então, eu acho assim, conforme a gente vai conscientizando a nossa comunidade, se Deus quiser, nós vamos chegar a um ponto onde tem gente fazendo mais certo do que errado. Sim, que com hoje, certeza. infelizmente, é do outro, the other way. Mas, The other way around. mas esse é nossa meta. Com certeza. Exatamente. Muito obrigada. Obrigada Eu que a você, agradeço. amore. Muito obrigada pelo convite de novo. Estou aqui muito feliz. E contem comigo. Que bom, que bom. Obrigado mesmo, Paty. Que Deus te abençoe e você Amém, continue obrigada. sendo assim, certeira e fazendo a coisa certa. Porque a gente nunca erra em fazer certo. O errado não pode se tornar certo. O certo é certo e ponto. Então, hoje, gente, se você não aprendeu que você pode fazer a coisa certa, eu não sei mais o que você quer. E nós estamos aqui mais uma vez para te dizer sempre que você pode.